Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de livramento condicional. Livramento condicional, junto com o SUSI, são institutos que dão direito ao condenado a um benefício de lei. Mas o que seria, professor Franklin, o livramento condicional? Olha só, livramento condicional é a concessão pelo poder jurisdicional da liberdade antecipada ao condenado mediante a existência de pressupostos e condicionada a determinadas exigências. Então, o condenado, ele vai ser apenado a uma determinada pena privativa de liberdade e ele vai cumprir essa pena, por exemplo, 1/3 dessa pena, e poderá, durante 2/3 dessa pena, ficar em liberdade condicional. Ele sai do cumprimento da pena privativa de liberdade e fica sobre condições, por isso que o nome chama-se livramento condicional. Quais seriam essas condições? Não se ausentar do distrito da culpa, comparecer ao juízo mensalmente para informar suas atividades. Essas condições são estipuladas pelo juiz por ocasião do livramento condicional, tá certo? Então, tem os requisitos que nós vamos ver, objetivos e subjetivos. Entre os objetivos nós temos, por exemplo, o cumprimento da pena, que pode ser de 1/3, a metade, pode ser 2/3, dependendo da situação, e o requisito subjetivo, que é o bom comportamento que o condenado pode ter. Então ele tem que cumprir as exigências legais. Numa prova de OAB de concurso, o examinador ele vai te dar os requisitos legais que o cidadão cumpriu, ou ele vai te dizer simplesmente, estão cumpridos os requisitos, ponto. Você não vai nem perquerir se o cara tinha bom comportamento, se não, porque se ele já disse que cumpriu, ótimo. Se ele te der os requisitos, você vai analisar no caso concreto. Então, eu disse condicionadas às exigências durante o restante da pena que deverá cumprir preso. Esse é um conceito do Magalhães Noronha. Então, durante o restante da pena que ele deveria cumprir preso, ao invés dele cumprir a pena, ele vai estar sob livramento condicional e, consequentemente, nós vamos ter uma liberdade condicional daquela pessoa. Uma das perguntas que sempre é feita é: qual a natureza jurídica do livramento condicional? O livramento condicional, gente, é um direito público subjetivo do apenado que preencheu os requisitos legais obtido por decisão do juízo da execução. Então, gente, quando a gente fala em direito público subjetivo do condenado, significa dizer que, se ele preencher os requisitos legais, o juiz ele é obrigado a conceder o livramento condicional. Aí você me pergunta assim, professor Franklin, mas e se o juiz não conceder? Eu tenho 2 caminhos. Vocês concordam comigo que, como se trata de livramento condicional, nós já tivemos uma sentença transitada em julgado, uma sentença criminal condenatória transitada em julgado, e ele já está cumprindo a pena dele, confere? Qual é o recurso que nós utilizamos para toda e qualquer decisão no cumprimento da pena? O agravo em execução. Muito bem. Então eu tenho um primeiro caminho, que é o agravo em execução, caso o livramento condicional não seja concedido. E qual seria o outro caminho, professor? Já que eu acabei de dizer para vocês que se trata de direito líquido e certo, qual seria o outro mecanismo que eu poderia utilizar para fazer valer esse direito líquido e certo? Mandado de segurança criminal. Um mandado de segurança criminal, tá? Então, como é direito subjetivo, líquido e certo, ele pode pleitear
ou através do agravo à execução, ou através do mandado de segurança criminal. Preste atenção que sempre o livramento condicional foi considerado como incidente de execução. E ele é considerado como incidente de execução porque se você raciocinar, sursi, livramento condicional, progressão de regime, eles estão incidindo sobre a execução penal. São benefícios legais que incidem sobre a execução penal. Todavia, na lei de execução penal, o incidente de execução penal seria o excesso e o desvio. Então, a nomenclatura de incidente de execução penal para a lei de execução penal é o excesso e desvio. A senhora sabe o que é o excesso e o desvio? Alguém sabe aqui o que é o excesso e o desvio na execução penal? Se uma pessoa, ela foi condenada a 20 anos e ela já cumprido 22 anos de pena, isso aí é um excesso. Isso aí é um excesso. Ela não pode cumprir 22 anos de pena se ela só foi condenada a 20. É um excesso. E o que seria o desvio? A pessoa foi condenada no regime inicialmente fechado. Imaginemos que não tinha vaga e ela vai para o regime semiaberto. É um desvio. Se ela foi condenada ao regime fechado, eu desviei o cumprimento da pena dela, coloquei no regime semiaberto. Ela foi condenada para um regime aberto e foi colocada para um regime fechado. É um desvio. Então veja que o desvio sempre ele pode ser a favor ou contra o condenado e o excesso sempre é contra o condenado, tá? Esses é que são os incidentes de execução penal. O livramento condicional não é assim considerado pela LEP, como eu disse, ele não fica nesse capítulo dos incidentes. Quando os doutrinadores disseram incidente de execução penal, o sentido foi dizer que elas incidem, estão entendendo? Elas incidem tanto o livramento quanto o sursi sobre a execução penal. Na verdade, a lei de execução penal não trata o livramento como incidente. Nós já vimos que o incidente é o excesso e o desvio, que o excluiu do rol de incidente de execução penal, tratando como substituto penal. O Frederico Marques, ele dá essa outra natureza jurídica, dizendo que o livramento, e eu poderia dizer o sursi, são substitutos penais, porque na verdade eu estou substituindo a pena privativa de liberdade e estou fazendo com que ele cumpra um livramento condicional. Uma liberdade condicional é uma substituição à pena privativa de liberdade. Uma pena alternativa ou pena restritiva de direito é uma substituição, uma pena privativa de liberdade, né? Uma multa é uma substituição, uma pena privativa de liberdade. O sursi é uma substituição, uma pena privativa de liberdade. Então, esses institutos seriam substitutivos da prisão, portanto, substitutivo penal. Professor Franklin, o senhor disse que tem requisitos. Quais são esses requisitos? Nós temos os requisitos objetivos, que não dizem respeito ao sujeito, dizem respeito ao cumprimento da pena, e os requisitos subjetivos, que dizem respeito ao sujeito. O requisito subjetivo diz respeito ao sujeito, seu bom comportamento, sua aptidão para conseguir trabalho, para se sustentar com ocupação lícita. E o requisito objetivo é se ele cumpriu um terço da pena, se ele cumpriu metade da pena, beleza, tranquilo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, requisitos objetivos. Primeiro, preciso dizer aos senhores que, falando de livramento condicional, eu tenho que dizer que ele só cabe quando a pena for privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos.
Porque nós vimos na explicação de Sucy, na aula de Sucy, que o Sucy é um substitutivo da pena privativa de liberdade quando a pena não é superior a 2 anos. Eu aplico o Sucy. Quando ela é superior a 2 anos, eu aplico o livramento condicional. Beleza? Então, inferior a 2 anos, Sucy. Superior a 2 anos, livramento condicional. Professor Franklin, eu posso aplicar o livramento condicional em pena restritiva de direito? Pena alternativa? Multa? Não. Não. Pressuposto básico é que tu substituas uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Muito bem? Olha aqui. Sendo possível o somatório das penas, ainda que impostas em processos distintos, para efeito de livramento condicional. O que é isso, professor? Tem uma pena de, vamos supor, 10 anos num crime, 5 anos no outro crime, 12 anos no outro crime, 20 anos no outro crime, 100 anos no outro crime. Eu vou somando as penas. Se essas penas somadas forem superiores a 2 anos, eu vou aplicar o livramento condicional. Claro que eu dei um exemplo aqui estratosférico, mas eu poderia dizer uma pessoa condenada a 1 mês por um crime, 6 meses por outro, 8 meses por outro, eu vou somando. Se der 2 anos ou mais, eu vou poder aplicar o livramento condicional. Tá, mas tem uma questãozinha interessante. O sentenciado a pena inferior a 2 anos pode obter o Sucy. Nós já aprendemos isso na aula de Sucy. Nós explicamos na aula de Sucy, por exemplo, que os 2 anos que eu falo do Sucy aqui é o Sucy simples. Mas eu tenho o Sucy etário e o Sucy humanitário, que o prazo é de 4 anos, né? Então aquela pessoa que está com uma doença grave, Sucy humanitário, por exemplo, um AIDS, uma tuberculose, um câncer em fase terminal, ela pode, mesmo que a pena seja superior a 2 anos e até 4 anos, ele pode pedir o Sucy humanitário. E o Sucy etário, né, aquelas pessoas que têm 70 anos, podem pedir o Sucy etário, mesmo que a pena seja de 4 anos. Mas normalmente nós trabalhamos com Sucy no prazo de 2 anos. Beleza, professor? Todavia, imaginemos que uma pessoa tenha sido condenada a 2 anos e, portanto, tem direito ao Sucy. Ou melhor, uma pena até inferior a 2 anos. 1 ano e 8 meses. Para não ter dúvida. Porque 2 anos não teria dificuldade, eu já poderia aplicar o livramento tranquilamente. Foi 1 ano e 8 meses. E aí, ela não pode, gente, ser beneficiada pelo Sucy porque ela é reincidente em crime doloso. Nós já vimos que o reincidente em crime doloso, explicamos que o reincidente em crime culposo não tem problema. O problema é que o reincidente em crime doloso, isso impede a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena alternativa ou substitutiva de direito, e isso também vai impedir a substituição da pena privativa de liberdade pelo Sucy. E aí, professor? Não posso aplicar a pena alternativa porque ele é reincidente em crime doloso, e não posso aplicar o Sucy porque ele é reincidente em crime doloso. Nós estamos falando em princípio da legalidade. A lei diz, a lei é clara, a regra do jogo é clara. Se ele é reincidente em crime doloso, não cabe nem a pena alternativa, nem Sucy. Pergunta-se, poderia ele ser beneficiado pelo livramento condicional? O livramento condicional poderá ser concedido após cumprida metade da pena. Por que metade da pena? Porque nós vamos aprender que quando o beneficiário do livramento ele é reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir metade da pena. Se ele é primário, ele cumpre só 1/3 da pena.
Se ele é reincidente, ele cumpre mais da metade da pena. E se ele praticou um crime hediondo, ele vai cumprir mais de 2/3 da pena. Beleza pura? Ora, acontece, porém, que essa posição não é pacífica, porque se vocês procurarem, alguns doutrinadores e a jurisprudência entendem que a pena de curta duração, 1 ano e 8 meses, não permite a observação e a recuperação do condenado e por isso devem ser cumpridas integralmente. Então eu jogo aqui para a plateia, você que está assistindo aí, você acha que eu poderia substituir a pena privativa de liberdade por um livramento condicional nessa situação? Ele foi condenado a 1 ano e 8 meses e, consequentemente, ele é reincidente e crime doloso, não pode ser beneficiado pela pena alternativa nem pelo SUSI. Posso substituir pelo livramento? Isso divide opiniões, né? Se nós fôssemos por uma visão legalista, eu não poderia substituir pelo livramento. Primeiro porque o livramento exige que a pena seja de 2 anos a mais. 1 ano e 8 meses é menos de 2 anos. E também exige, isso seria um requisito legal, ele não preencheria o requisito de a pena ser privativa de liberdade de mais de 2 anos. Já esse requisito ele já não preencheria. E o segundo requisito é uma pena de curta duração, 1 ano e 8 meses, em que ele ficasse preso apenas 9 meses, ela não cumpriria o seu caráter ressocializador. É como se ele dissesse, bom, quase nada, né? 9 meses eu vou cumprir rapidinho. Claro, 9 meses é muito tempo encarcerado. Mas o outro vai dizer assim, bom, professor, mas é 1 ano e 8 meses. Ele por 2 meses não cumpriu o requisito do livramento. Não seria desproporcional não permitir o livramento para ele? Então, na prova, numa questão de prova, você vai tomar uma dessas posições e vai colocar a sua posição na prova. Coloca as duas posições e fundamenta na prova. Qual é a sua posição, professor Frank? Eu acho que ele não poderia, pelo simples motivo de que eu procuro ser legalista. Se o requisito é claro, a regra é clara, ele teria que cumprir mais de 2 anos, 1 ano e 8 meses não faz jus ao livramento condicional. Ponto. Acabou-se. Claro, numa situação de 2 anos, tanto ele pode ser beneficiado pelo SUSI, quando ele pode ser beneficiado pelo livramento condicional, e aí poderia aplicar, mesmo levando em consideração esse argumento da doutrina de que ele não se recuperaria nesse tempo. Bom, mas voltando aqui. Então, professor, vamos lá. Requisitos objetivos. Tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Artigos 83, inciso 1, 2 e 4, né? Apenado, não reincidente, crime doloso, de bons antecedentes. Tem que cumprir 1/3 da pena. Então, eu vou começar aqui no quadro com o primeiro, a letra A. Vou chamar aqui, posso pegar bem aqui? Dá pra gente fazer bem aqui, que eu acho que a filmagem pega. Você diz que não pega a filmagem, eu vou fazer com a letra bem grande. Então, primeiro requisito, se ele for primário, né? Ele vai cumprir 1/3 da pena. Então, como é que funciona, professor Frank? É assim, papai, ó. Imaginemos que ele foi condenado a uma pena privativa. Vou botar assim, privativa de liberdade de 9 anos. Beleza. Então ele cumpre, gente. Ele cumpre 3 anos. Então a pena total é 9 anos, né?
Ele cumpre 3 anos no cárcere. Olha ele aqui, atrás das grades. Estão vendo aqui, ó? Está aqui ele. E ele cumprindo os requisitos subjetivos, bom comportamento, aptidão para exercer sua atividade normalmente, isso aqui, esses 2 terços, e eu dividi aqui, 3 anos aqui, ó. 3 anos aqui e 3 anos aqui. Para dizer que aqui é 1 terço, aqui é 1 terço e aqui é 1 terço. Esses 2 terços aqui, ele cumpre no que nós chamamos de livramento condicional. Então aqui ele está livre, ó. Ele está livre. Nesse período aqui, ele está em liberdade sob as condições. Ele comparece mensalmente perante o juiz para informar suas atividades, né? Ele não pode se ausentar do sentido da culpa. Ele vai ter aí várias situações que ele vai ter que cumprir as condições sob pena do livramento ser revogado, tá? Então, num primeiro momento, primário, ele cumpre, basta 1 terço da pena, ele fica preso 1 terço. Nos 2 terços restantes, ele cumpre o livramento condicional. Hipótese número 2, apenado reincidente em crime doloso, mais da metade da pena. Então, vamos lá, para cá. Então, aqui eu vou botar a letra B. Reincidente em crime doloso. Você que está assistindo aí, se não conseguir enxergar no quadro, eu falo alto, então você escuta. Reincidente em crime doloso, o que é que ele tem que cumprir? 2 terços. Então eu tenho uma pena privativa de liberdade. Se ele é reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir o quê? Mais da metade. Então vou botar uma pena de 12 anos, em que eu vou dividir assim, ó. 6 anos aqui, 6 anos aqui. Essa caneta já está para lá de Bagdá, né? Vocês estão enxergando a canetinha? Vamos ver se essa daqui está melhor. Acho que está até pior. 12 anos. Não, tá boa. Tá boa. 12 anos. 6 anos para cá. 6 anos para cá. Necessariamente, ele vai ficar preso mais da metade. Mais da metade seria 6 anos, por exemplo, e 1 dia. Confere? Então ele fica 6 anos e 1 diazinho aqui, ó. Preso. Tá aqui ele, bonitinho, atrás das grades, ó. Pronto, é ela. Olha o cabelo dela comprido aqui, olha. Tá bonito, Carolzinha? Ela usa mega ré. Olha aí, tá vendo aí? Pronto. E os outros 6, metade. Então, metade ele fica preso, ou mais da metade. Mais da metade mais 1, né? E os outros, a outra metade, ele vai ficar sobre livramento condicional. Deu para entender? Claro que nessa outra metade, ele está sob condições. Ele vai para o juiz, informa suas atividades, né? Ele tem que dizer o que ele está fazendo, tem que estar sob ocupação lícita, tem que ter demonstrado capacidade para se autossustentar mediante meios lícitos. Beleza. Apenado pela prática de crime hediondo. Quais são os crimes hediondos aí? Homicídio qualificado. E aí, eu tenho homicídio simples, praticado em atividade de grupo de extermínio, qualquer que seja o homicídio qualificado, latrocínio, estupro, né? Extorsão mediante sequestro, extorsão com resultado morte. Tem uma série de crimes hediondos, né? E os crimes que nós chamamos assemelhados aos hediondos, que são os 3 terrorismo, tráfico e tortura. Nesses crimes,
que a lei reputa que são crimes mais graves, eu vou ter então a necessidade de um cumprimento maior desse período de pena, né? Eu vou ter um cumprimento maior. Portanto, se ele não for reincidente específico em crime desta natureza, porque nós já vimos e falamos isso na aula passada, quando nós falamos de SUSI, quando nós falamos de aplicação da pena, que se o cidadão é reincidente específico em crime hediondo, o que acontece com ele? Ele não tem direito a novo livramento condicional. Então, se ele praticou homicídio qualificado aqui, saiu a sentença condenatória transitada e julgado, e após a sentença ele pratica novo homicídio ou um latrocínio, ele não tem direito a livramento condicional, porque ele é reincidente específico em crime hediondo. Muito bem. Então, este inciso foi acrescentado pelo artigo 83 da Lei de Crimes Hediondos, 8.072/90, e ele diz que a pessoa tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Então, gente, vamos fazer aqui uma divisão. A letra B. Se ele praticou crime hediondo ou assemelhado, será o seguinte exemplo. Suponhamos que sejam os mesmos 9 anos de pena. Ele vai cumprir, senhores, olha a diferença aqui, ó. Quando o crime hediondo ou assemelhado, quando ele era primário, ele cumpre só 1/3, né? Quando o crime hediondo, ele vai cumprir 2/3 preso. Olha aqui ele na cela, olha. Beleza? 1/3, 2/3, não, 2/3 ele cumpre preso, e nesse período aqui ele vai cumprir sobre livramento condicional. Tá? Obrigado, querido, eu até já tenho, obrigado. Então ele vai cumprir sobre livramento condicional. Então, nesse período aqui, só de 1/3. Então, dos 9 anos, ele passaria mais de 6 anos, né? Poderia dizer, e 1 dia preso, e ele só passaria 2 anos, 11 meses e 29 dias solto. Tá? Entenderam? Lembrando que no primário 1/3, no reincidente mais da metade, crime hediondo mais de 2/3. Mais de 2/3, professor, ele cumpriu 2/3 mais 1 dia, já é mais de 2/3. Então, na hora que ele cumprir os 2/3, já pode correr, porque 1 dia não vai ser decidido em 1 dia. Você já pode dar entrada, que com certeza vai demorar um pouquinho até você dar entrada, ele já foi deferido. Tá? Deu para entender isso? Beleza? Vamos colocar aqui no quadro. Aí esse cidadão aqui, ele está perguntando, o aluno, você não capta aí no sinal, mas eu vou falar. O pessoal que fala baixo, né? Tá todo mundo com problema de garganta, né? Ele perguntou o seguinte: professor, qual foi o exemplo que o senhor deu quando ele não tem direito a novo livramento condicional? Quando ele é reincidente de crime hediondo. Então preste atenção. Imaginemos que esses 9 anos aqui fosse de um homicídio, né? Beleza. Aí, preste atenção. A sentença transitou em julgado bem aqui, ó. A partir daqui foi a execução da pena, não foi? Aqui ele ficou preso, aqui ele ficou preso e aqui ele está curtindo o livramento condicional. Suponhamos que isso tenha acontecido
em 2015. Janeiro de 2015, a sentença transitou em julgado, né? Não, vamos botar 2015, tá 9 anos para trás, 2004, pronto, vamos botar 2004. 2004 com 10, 2009, né? 2009